60 anos após a Segunda Guerra Mundial, foram descobertos filmes a cores únicos em arquivos por todo o mundo. Com cartas e diários pessoais de cidadãos britânicos comuns, este é um novo olhar sobre o conflito que moldou o nosso século. Agora diaristas, realizadores amadores e pessoas filmadas refletem e recordam-no. Os pesadelos repetiam-se e voltava a estar na água dando patadas para tentar libertar-me, a emergir de um mar vermelho de sangue. Algo verdadeiramente horrível do princípio ao fim. Não queríamos estar em guerra. As pessoas não faziam ideia do que significaria. Transformava homens que podiam ser pessoas decentes e civilizadas em bestas. É necessário que as pessoas se tornem bestas para poderem participar numa guerra. Não é nenhuma guerra de chefes ou de príncipes, de dinastias ou ambição nacional. É a guerra do guerreiro desconhecido. A Guerra a Cores. A história britânica. Guerreiros desconhecidos. Apenas alguns momentos antes de ter sido anunciada a guerra, as sirenes começaram a soar em Londres. Gwyneth Thomas trabalhava no Hospital Highgate. Quando a guerra começou, decidiu escrever um diário. Sentava-se todas as tardes para descrever os acontecimentos do dia. Depois veio o aviso. Um dos médicos veio até à minha ala com máscaras de gás e disse-me para pôr uma em cada paciente. Não podia. Os pacientes não conseguiam respirar e estavam aterrorizados. Choravam e suplicavam-me que não os obrigasse. Não os obriguei. Mal estalou a guerra, deram-nos a opção de sair de Londres. Penso que apenas 2 enfermeiras foram para casa. Não, nós vamos ficar a ajudar. Hugh Bond, Upminster, Essex, era pacifista antes da guerra. Mas em outubro de 1939, decidiu oferecer-se como voluntário. Senti que era correto, senti que tínhamos de o fazer. Estava a fazer a coisa certa, a única que podia fazer. Como sou o tipo de pessoa que sou, não podia ficar à margem. Pode ser terrível, pode ser horrível, mas eu não podia ficar de parte e fingir que era diferente ou melhor, ou algo mais. Tinha de participar. Quando somos treinados para usar uma baioneta, somos ensinados a gritar, a dizer palavrões e a correr para o saco. Temos de utilizar toda a nossa força para cravar a baioneta no saco, cravar com força e retirá-la e pisar o corpo caído no chão. Somos ensinados a enlouquecer. Só lutamos se formos loucos. Se estivermos fora de nós, zangados, gritarmos e fizermos coisas que normalmente não faríamos, então tornamo-nos bestas. Cam Hockley, filho de um mineiro, tinha 18 anos quando se alistou em janeiro de 1940. Algumas das coisas que nos pediam para fazer eram uma loucura, sem dúvida. Mas não podíamos permitir que Hitler continuasse como até então. Caso contrário, estávamos todos mortos. Se nos vemos obrigados a lutar, o que podemos fazer?
Se um homem tentasse assaltar a minha mulher e os meus filhos e eu tivesse uma pistola nas mãos, matava-o sem hesitar. Antes da guerra, Malcolm e Jenny Season trabalhavam para a Companhia de Seguros Provincial em Kendal, Cumbria. Com o que ganhávamos na companhia de seguros, não nos podíamos casar. Estávamos a trabalhar e a tentar poupar e estalou a guerra. E tu ganhavas mais do que antes. Ganhava mesmo, apesar de não ser muito na altura, mas era suficiente. Quando Malcolm se juntou à RAF, puderam casar-se na igreja de St. Peter, Haversham. Mabel, a tia-avó de Jenny, filmou tudo a cores. Não é agradável ver este filme depois de quase 60 anos. É sim. Olha para as rosas. E ali está o teu pai. Sim, e as nossas pequenas damas de honor. E ali está o Jim. Ah, sim. É uma boa imagem das duas, não é? Jean custa a crer que já é avó. Sim. E como custou conseguir as flores? Havia uma grande escassez na altura. Estava quase tudo racionado. Fiz o meu próprio vestido de noiva. A minha mãe ajudou-me. Fez todas as casas dos botões nas mangas. E mais tarde emprestei-o a duas amigas. Casaram-se com o mesmo vestido. Aqui estamos nós, prontos para ir de lua de mel. Os meus dentes veem-se bem, não é? Parecemos tão felizes, Sim, estávamos. E ainda estamos. tão apaixonados, Como sempre. como quando nos conhecemos. Ao fim de tantos anos. Mary Bloomfield vivia em Graceford Avenue, Coventry. Escrevia no seu diário quase todos os dias. A 8 de junho de 1940 expressou o seu medo de uma invasão alemã. Chegaram notícias de paraquedistas vestidos de clérigos a aterrar na Noruega. Nós mulheres temos bastante medo, pois ouvimos dizer que se somos jovens e saudáveis, podemos ser deportadas para a Alemanha para uma quinta de bebês, onde procriaremos com alemães. Decidimos todas que deveríamos ter uma pilha de granadas de mão nos nossos quartos, perto da janela, no caso dos alemães entrarem na nossa rua nos seus tanques. Tinha apenas 25 anos e pensava no que faria se estes soldados aparecessem subitamente. Tínhamos medo deles, do que poderia acontecer. E pensávamos no que faríamos para nos defender na nossa própria casa. Pus-me a pensar e cheguei à conclusão que uma abordagem direta não me levaria a lado nenhum. Assim tinha que mostrar outra cara e fingir ser sociável. Era isso que faria. Diria, pobre rapaz, pareces cansado. Senta-te e eu faço-te uma chávena de chá. Depois punha qualquer coisa no chá e ele adormecia para não voltar a acordar. Mas claro que não me tinha lembrado do facto dos outros alemães virem à sua procura e de quererem saber como tinha morrido. Depois não sei qual teria sido o meu destino. Não sei o que teria acontecido, não tinha sequer veneno. Acho que teria usado descalcificador de água ou algo parecido. When the homeland is in danger and there's trouble in the air, we forget our little squabbles and it's trespassers beware. All the nation is No verão de 1940, Norris Little, um rapaz de um grupo coral de 17 anos, alistou-se na Lincolnshire Home Guard. O seu pelotão foi filmado por Vernon Clark, um cameraman amador local. Este é o meu pelotão. Ali estou eu, na terceira fila. Three down from the front. Whatever may befall, the richest in the land, the poorest of us all. Eu tinha 17 anos. Eles estavam a pedir recrutas e pensei, And I thought, well, por que não? why not? Achei que devíamos isso ao nosso país. It's only true to your country to
do your bit. Isto era no trem de lançamento de granadas. Fiquei aterrorizado com a primeira granada que tive nas mãos. Era assustador pensar que tínhamos aquilo na mão e que podia rebentar a qualquer altura. Porque umas semanas antes um companheiro que estava no fosso deixou cair uma e não teve tempo de correr. Ficou feito em bocados. Perguntávamos o que aconteceria se os alemães cruzassem o canal. Acho que não teríamos tido muita sorte. Para as famílias separadas pela guerra, as emissões de rádio, principalmente os discursos de Churchill e as notícias da noite, levantavam a moral. Todas as noites, às 9 horas, as notícias eram precedidas pelas batidas do Big Ben e nós os dois pensávamos um no outro enquanto isso acontecia. Era a nossa altura especial. Estávamos ligados pelo espírito nessa altura. E depois Churchill, tínhamos muita fé em Churchill, não era? Winston Churchill. Sim, ele era um homem certo, no local certo, à hora certa. E agora chegou o momento de estarmos sós nas trincheiras e fazermos face. Sentimos que ele nos levaria em frente. E a sua manifesta inimizade podem fazer, curvando-nos humildemente perante Deus. O nosso Churchill venerávamo-lo. Não havia homem algum tão grande como Churchill. E ele passou por muito para chegar onde chegou. Costumava falar pela rádio para nos encorajar. Vamos combatê-los nas praias, vamos combatê-los pelo ar, não seremos derrotados. E não nos vamos render. E ele foi maravilhoso. Durante o verão, a enfermeira Gwyneth Thomas observou os pilotos da RAF a lutar nos céus. Ficávamos ali sem pensar que podia cair algum. Não acreditávamos que podia acontecer. Eu via os nossos rapazes no ar, os alemães vieram e começaram a lutar. Era como se estivéssemos a ver um jogo de futebol. Nós dizíamos, isso mesmo, rapazes, continuem, rebentem com eles. E um minuto depois podiam estar mortos. A Batalha da Grã-Bretanha foi ganha, mas os bombardeiros de Hitler começam a atacar ao acaso nas cidades britânicas. Eu estava petrificada. Tremia dos pés à cabeça. Pensávamos, bem, o melhor a fazer, pensei, é esconder-me debaixo da cama. E depois olhei para cima e vi os foguetes. Pensei, não quero que eles me atravessem. Por isso voltei para trás e fui para o bunker no corredor. No fim de cada raid, Gwyneth voltava para o seu diário. 26 de setembro. Graças a Deus ainda estamos todos cá. Parecem cada vez mais próximos a cada noite que passa. Foram atingidos 3 bombeiros. 2 estavam a trabalhar neste hospital até há um mês atrás. Bill, como todos o conhecem, era um deles. Ficámos arrepiados ao saber que alguém que conhecemos foi atingido. Agora começamos a ver os resultados da loucura de Hitler. O meu diário estava sempre no meu quarto. Acabava o trabalho, ia para o meu quarto e escrevia o que tinha acontecido. Escrever é a minha terapia. Se fico preocupada com qualquer coisa, passo-a para o papel.
Quando as pessoas me perguntam, tinhas medo? Estávamos num estado peculiar de choque. Fazíamos as coisas automaticamente. Habituámo-nos. E onde quer que fôssemos, passávamos numa rua que conhecíamos, com as suas filas de casas, e já não havia nada. Vi uma rua inteira desaparecer. Quer dizer, a maior parte das pessoas foram mortas. Por acaso estava a olhar pela janela quando essa bomba caiu. A única coisa que queria naquela altura era não ser enterrada viva. Não sei como conseguimos. Não me pergunto como vivemos isso. Não sei. Era um avião muito bonito. Duvido que encontrem algum ex-piloto de um Spitfire cujos olhos não brilhem e não volte a sonhar com ele só pela simples menção do nome. Era um belo avião para se pilotar. Depois da Batalha da Grã-Bretanha, diria que todos os adolescentes do Reino Unido queriam ser pilotos de Spitfires. Todos, sem exceção. Mal fez 17 anos, Keith Lee, de Liverpool, apressou-se a juntar-se à RAF. Fui-me apresentar ao sargento de voo. Ele não olhou para mim como se eu fosse uma dádiva de Deus para a RAF, mas aceitou-me. Mandou-me a uma junta médica de seleção. Keith foi mandado para os Estados Unidos para ser treinado. Ali estou eu sentado numa cadeira como sempre, muito tímido. E ali estamos nós a brincar no jardim. Keith e os seus colegas pilotos da RAF passavam os fins de semana com uma família adotiva, os Srs. Hall, de Tulsa, Oklahoma. Eles filmaram a cores os rapazes britânicos. Para nós era outro mundo. Depois da destroçada Inglaterra com racionamento e blackouts, quer dizer, era um enorme mundo novo que se abria para nós. Davam-nos sermões sobre o decoro e comportamento quase diariamente. Coisas como assobiar as jovens raparigas era quase uma ofensa capital. Não se fazia isso. Estou ali do lado direito. Estava a tentar fugir. Acho que não tinha aquilo de que as estrelas de cinema são feitas. Como qualquer jovem de 16 anos, Don Gold apaixonou-se pelo bom aspecto e glamour dos soldados norte-americanos que inundaram a Grã-Bretanha. Escrevia todos os dias no diário. Fui ao Bellevue ontem à noite. O Hawks e o Freeman são agora clubes para Yankees. Estupendo! O Harry Berman trouxe alguns discos. Glenn Miller, In the Mood, Harry James, You Made Me Love You e Woodchopper's Ball. Dançámos uma conga e Jitterbug ontem à noite. Oh, mãe, o Snake Hips. O Snake Hips era um marinheiro latino-americano. Era um bailarino maravilhoso. Quando tínhamos um bom parceiro, juntavam-se todos num grande círculo ao seu redor e cada vez nos movíamos de maneira mais frenética.
Era maravilhoso. E como eu era tão alta, muitas das vezes era o meu parceiro que saltava para os meus braços, em vez de saltar eu para os dele. Fazíamos ao contrário. Depois pegava neles e colocava-os numa cadeira. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top. Claro que sem contar com a pronúncia que todos conhecíamos dos filmes, acho que eram os seus modos, eram tão educados. Chamavam senhora a todas e diziam desculpe, senhora, e perdão, senhora, e outras coisas a que não estávamos habituadas. O uniforme dos rapazes ingleses era de um pano bastante rude e por vezes vinha impregnado com material antigás e cheirava mal a enxofre. Os americanos tinham roupa de boa qualidade e dava para notar a diferença. E tinham a vantagem do aftershave. Belos dentes brancos, uniformes bonitos. Claro que os nossos rapazes ficavam com inveja, mas percebe-se porquê. Havia um pouco de animosidade. Tinham muito mais dinheiro do que nós. Os nossos salários não eram muito altos. E eles não tinham medo de o mostrar. Sabem, por ostentação. Isso fazia-nos ficar um pouco desconfortáveis. Nunca tivemos muito contacto com os norte-americanos, pois não? Não. Mas sim, penso que havia uma tendência para subestimar os padrões morais naquela altura. Acho que a mentalidade americana era que ou éramos fáceis e reles, ou éramos a vizinha do lado, ou então a amiga da irmã. Sabem, tinham aquela mentalidade que havia raparigas boas e raparigas más, o que, claro, é bastante bom. Agora, não seria assim. Todas o fazem, não é verdade? Bem, tínhamos tendência a esperar até depois do casamento para ter intimidade total. Sexo. Nós esperámos. Em julho de 1943, o marinheiro de primeira Ken Oakley, de 22 anos, escreveu sobre a sua experiência durante a invasão da Sicília. Ao ler tudo outra vez, admirei-me como posso ter ido nisso, como muitas coisas que estão aqui escritas. E era apenas um rapaz da aldeia, que me juntei à marinha e aprendi a lidar com tudo. E consegui sobreviver. Por fim veio a ordem. Baixem os barcos. Está prestes a começar. Com o fogo das metralhadoras inimigas a passar por cima, as nossas metralhadoras começaram a cuspir fogo. E depois bang, portão abaixo. E lá estávamos. Um marinheiro começou a chorar, a suplicar, agarrando-se ao que encontrava, jurando que não se mexia. Deixámo-lo. A sua coragem tinha sido. O tinir das balas apressou-nos. E depois aconteceu. Ouvi um estalido. E depois estava na água, a ser arrastado. Alguém a prender-me os pés, tentando agarrar-se a mim. Não consegui emergir.
Finalmente consegui virar-me e vim à superfície de um mar cheio de sangue. Amid a sea full of blood, Braços, arms, legs, pernas, men's entranhas de insides. homem. I'll never, Eu nunca mais ever voltarei a comer try fígado, again. Because porque se that parece com as entranhas do homem man's depois deste flesh is explodir. like when he's blown out of it. And Finalmente, I finally, depois de muita luta, after a lot of struggling, consegui chegar à praia. got to the beach where I collapsed. Desmaiei. I came Quando to, voltei a mim, hearing a voice. ouvi uma voz. Oh my God, Oh meu Deus, help me, ajuda-me, save me. salva-me. Oh my God, Oh meu help Deus, me, ajuda-me, save me. salva-me. I looked Olhei e and fui the até à gangplank, prancha. and on the E aí estava o gangplank capitão Capelão, was the captain com quem tinha estado a falar na lancha desse who barco. I'd been speaking to on the landing craft. His legs Não were tinha gone, pernas and he was e estava a crying out gritar por for help. ajuda. His God O seu Deus tinha-me sent me enviado. along, and I Peguei carried him nele down the e fui até à gangplank, praia onde caí. where I collapsed on the beach. And then I Depois left him deixei-o for à espera de medical aid. ajuda Carried e on to do continuei o my meu job. trabalho. A few days Uns dias later, depois, it came back recordei to me tudo o que what tinha has passado na happened on the praia. beach. And, Os pesadelos the repetiam-se nightmares e voltava a estar na água dando patadas para tentar libertar-me, kicking a myself, emergir de um mar vermelho de sangue. coming up in the sea, red with blood. Durante o dia, podia esquecer-me de tudo o que tinha para fazer. Mas durante a noite, quando deitava a cabeça na almofada, voltava a lembrar-me. Mais tarde comprei um diário e nele escrevi tudo o que tinha acontecido. A minha cabeça assentou e consegui esquecer temporariamente todos os episódios traumáticos que aconteceram nas praias da Sicília. And I was able to temporarily forget all the traumatic things that had happened on the beach in Sicily. Em maio de 1943, Harry Porter, do 8º Regimento Anti-Artilharia Pesada de Belfast, chegou à Índia. Estivemos 6 semanas a bordo do navio e desembarcámos em Bombaim. Deram-nos um par de dias de folga e quando estava a entrar num dos grandes centros comerciais havia uma firma chamada Eastman Kodak. Nunca tinha ouvido falar deles. Olhei pela janela e, acabada de chegar da América, estava uma pequena câmara de 20 por 10 centímetros e uma série de filmes a cores que eu nem sabia que existiam. Harry comprou a câmara e os filmes a cores, antes de embarcar com o seu regimento numa viagem de 2.250 km até à Birmânia. Infelizmente, mal chegámos à fronteira da Birmânia, chegou um adido que disse que não eram permitidas câmaras na Birmânia. Mas disse a mim mesmo, já que a tenho, vou ficar com ela. Assim ganhei coragem para usar aqui e ali, o que acabei por fazer. Foi decretado que teríamos de aprender a arte de autodefesa e de matar em silêncio. Este sou eu a tirar uma adaga a um dos rapazes. A nossa missão imediata era os japoneses que tínhamos à frente. Surpreendia-nos o facto de não se renderem, quando rebentávamos com os bunkers e esconderijos, como faria qualquer soldado normal. Mas eles praticavam harakiri. Nós não os odiávamos, eles faziam o trabalho deles e nós o nosso. O ódio veio depois da guerra, quando surgiram as histórias.
O nosso principal problema na Birmânia era os 3 M's. A moral, a malária e as monções. Lutámos contra as monções o melhor que sabíamos, mas depressa descobrimos que, com os nossos equipamentos pesados, não nos poderíamos deslocar durante as monções, porque tudo se tornava em lama. Tudo estava atolado. As roupas, a comida, tudo. Near Banbridge town in the county down one morning last July. Durante os nossos 3 anos e meio na Birmânia, vimos apenas um concerto. Por isso tínhamos de criar as nossas próprias distrações. Aqui estão os rapazes disfarçados. Não sei onde foram buscar as roupas. Não fiz perguntas. Olhando agora, era infantil. Mas para nós, na altura, era bastante divertido. Ríamos até não poder mais. Não vimos uma rapariga há mais de 3 anos. Compreende-se que qualquer diversão era muito bem-vinda. Moira MacLeod, novelista de 26 anos, trabalhava no Estado-Maior da Marinha, na planificação da invasão da Europa. Mantinha um diário secreto. Domingo à tarde respirava-se um silêncio expectante. Tinham sido impostas proibições estritas. Não falar com civis, nada de chamadas pessoais e todo o pessoal naval devia permanecer nos seus postos. Sabíamos que o dia D estava a chegar, mas ninguém sabia quando. O mar estava repleto de barcos e Torbay apinhado de artilharia. Podíamos quase passar de um para o outro, era algo muito emocionante. 3 dias antes do dia D, Dawn Gold tinha ficado noiva de um soldado norte-americano. O nome dele era Stuart e fazia parte da primeira divisão americana. Era tão moreno e bonito. Estava tão contente. Eles estavam fechados nos seus barracões há vários dias e ninguém estava autorizado a sair. Então fui lá com alguém num jipe, vi-o e acenei-lhe. Não me consegui aproximar, apenas acenei e disse adeus através do arame farpado. Depois começou a tornar-se caricato. Não paravam de me dar envelopes e de dizer: envia isto, por favor. É para a minha família. Aqui tens dinheiro para os selos. Começou a tornar-se comovente. No HMS Glenard, o tenente Hugh Bonnet estava preparado para a sua primeira ação. Estávamos, de certa maneira, expectantes. Estávamos ansiosos por começar. Embarcámos, mas houve um atraso de 24 horas e ficámos no navio. Sentei-me numa lancha amarrada ao nosso barco e dormi a maior parte do tempo. Estávamos todos convencidos que tinha chegado o momento. Tinha mesmo. Era emocionante. A nossa primeira ação é emocionante. Não é estranho eu dizer isto, porque apenas começamos a ficar assustados quando sabemos do que se trata. A Armada reuniu-se no canal. Depressa terminaria a espera para Hugh Bonnet e mais 1 milhão de homens. Era de noite. Penso que estávamos todos ansiosos. Não detetei outro tipo de sentimento, a não ser o mesmo que eu sentia. Fui para a cama e dormi. I went to bed, slept. I went to bed, slept. 2 hours later, 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 2 hours
No transportador de tropas Orontes estava o comando da Marinha Real Ken Oakley. Ainda há um ano tinha sobrevivido à invasão da Sicília. O oficial graduado do exército que nos deu um sermão na noite anterior disse: muitos de vós não sobreviverão ao primeiro assalto. Outros podem sobreviver ao segundo. Mas não se preocupem. Passaremos por cima de vós até termos capturado a praia. É isso que tem de ser feito. Têm de capturar a praia. That is the thing that must be done. You must capture the beach. Caiu um silêncio total, um vazio. Estava tudo muito calmo, muito calmo. Tínhamos feito tudo o que podíamos. E depois parámos. E escutámos. Ouvimos à distância bum, bum, bum. Os canhões começaram a disparar sobre França. Tinha começado a maior invasão por mar da história. Dia D. Às 5h30 da manhã, os navios aliados começaram a bombardear a costa de França. Subimos às lanchas. O padre disse umas orações. Sentámo-nos num pequeno pedaço de madeira, com 3 remadores, assim um atrás do outro, e mantivemos as cabeças em baixo. Quando embarcámos nas lanchas, conseguimos ouvir os tiros, que eram disparados dos couraçados. Era algo imponente, que se levava por cima das nossas cabeças. Pesavam cerca de 1 tonelada cada. Numa carta para sua mãe, Hugh Bon descreve os horrores do desembarque. Agora conseguimos ouvir as metralhadoras do inimigo, as explosões dos morteiros na praia. Agarrámo-nos às nossas armas. Tinha chegado o momento. Caíam balas muito perto de nós. Alguns foram atingidos, outros morreram. Outros lutavam para sair da água. Não os podíamos ajudar. A nossa missão era seguir em frente. Eram visões horríveis. Homens a pedir ajuda. Quis puxar um corpo das ondas, mas parecia estar morto. Não tinha tempo, nem podia fazê-lo. I had no time or duty there. As pessoas estavam a ser atingidas no barco ao nosso lado. Quando abriram a rampa, as balas entraram diretamente e atingiram o padre, que ficou ferido, e o oficial médico, que morreu. Tinham-nos sido dadas instruções específicas para não prestarmos ajuda ou os primeiros socorros, porque a nossa missão era atravessar a praia, deixando-a livre para os que vinham atrás de nós. O desembarque foi horrível. Quando ouvíamos as balas a passar perto de nós, pensávamos que devíamos abrigar-nos. Tínhamos de fazer algo. Descobrir de onde vinham. Podíamos atacar. Podíamos atingi-los com as armas que tínhamos. Apercebi-me que estavam a disparar e que não me podia esconder. Então tive medo. Era um cenário de devastação. Corpos por todo o lado. E pessoas que gritavam por ajuda. Lidamos com isso dizendo, bem, apesar de tudo tenho de continuar, mas ficamos um pouco mais assustados de cada vez que algo aterra perto de nós. O primeiro sargento foi ferido ao meu lado, tinha sido atingido no ombro e estava muito pálido. Falou-me de uma carta para a mãe, entre outras coisas, mas eu coloquei os meus braços à sua volta, cobri-o com o meu camuflado e tentei tratar dele. Sim, aprendemos a fazer estas coisas que de outras maneiras nunca faríamos. Teria levado muito tempo a pôr as minhas mãos à volta de alguém, mas filo.
Estava junto da orla da água e ouvi o som de uma gaita. Não podia acreditar até olhar para a minha direita e ver o gaiteiro a marchar ao nosso lado, de kilt, a tocar como se estivesse numa parada em Londres. Depois, todo o comando número 6 formou uma grande coluna de filas. Filas de 3 ao lado da lancha de desembarque. E à frente deles, Lord Lovat e o gaiteiro marcharam para a terra, através da água, até à praia e terra adentro, sempre com o gaiteiro a tocar à frente deles. E eu ouvia a coisa mais impressionante que alguém pode imaginar. Incrível. Teve muita coragem para marchar a tocar aquela gaita. Levantou o espírito de todos que estavam na praia. Se o primeiro podia tocar, então os alemães não valiam nada. Um dos nossos homens ia a marchar com uma metralhadora quando viu um grupo de alemães a recuar com as mãos atrás da cabeça. Tinham sido feitos prisioneiros. Eram apenas 7 ou 8, mas ele tinha acabado de perder o seu melhor amigo. Então virou a metralhadora para eles e matou-os a todos. Aquilo era raiva e dor. Não o teria feito se tivesse pensado um pouco, mas no calor do momento, uma coisa daquelas podia acontecer. Éramos todos vítimas de guerra. Em Weymouth, Don Gold esperava notícias do seu noivo norte-americano, Stuart. Soube dele algumas vezes e depois recebi um molho de cartas minhas todas atadas. Diziam falecido, devolver ao remetente. Foi então que escrevi às suas irmãs a dizer que ele tinha sido morto, mas elas não sabiam onde. Como não era sua esposa, nem parente em primeiro grau, as suas irmãs eram, não recebi nenhum telegrama ou carta. Apenas me devolveram todas as cartas. Tinha as recordações que ele me trouxera da Sicília e do norte de África e uma série de cartas dele. Era tudo o que tinha. E algumas fotos. Estas são as notícias. O fim da guerra na Europa foi oficialmente anunciado pelo Sr. Churchill às 3 horas da tarde, numa emissão desde o nosso número 10 de Downing Street. Estávamos tão emocionados. Londres voltava a acordar. E nós continuávamos a abraçar-nos e a dizer: acabou, acabou, graças a Deus acabou. Não é maravilhoso ser livre? Não é maravilhoso poder sair? Todas diziam: agora o meu Jack não vai ser morto, o nosso John pode voltar para casa. E diziam: graças a Deus vou voltar para casa. Era como 20 dias de festa todos num. Tinha uma bandeira enorme, branca, que trouxe para casa. Coloquei-a fora de casa e era realmente espantoso. Era maravilhoso. That was really something. It's wonderful. Tínhamos andado tanto tempo sob tensão, estávamos tão habituados à guerra, que pensávamos que não teria fim. Começou quando eu tinha 21 anos e só acabou aos 27. É muito tempo numa vida.
O dia da vitória na Europa e o dia da vitória sobre o Japão não aconteceram para mim. Isto é o mais curioso. Aprendi sobre eles mais tarde, quando os vi em filmes. Quem os celebrou foram as pessoas que não tinham lutado, porque quem lutou ainda lá continuava, ou estava morto ou num hospital. Era como uma grande história de terror e tinha acabado. Não havia uma alegria autêntica. Não era possível. Tinha morrido tanta gente. Filhos, maridos, amigos, vizinhos. Foi algo... Não consigo descrevê-lo. Foi algo horrível do princípio ao fim. Estávamos contentes por termos derrotado Hitler, mas por outro lado, a vida neste país era muito cinzenta. As restrições eram mais apertadas depois da guerra do que tinham sido durante. Eu tive um esgotamento nervoso. Muita gente teve. Não me permiti pensar durante muito tempo em tudo o que de mal tinha acontecido. Tentei pensar mais no futuro, no que ele traria e no que poderíamos fazer. 60 anos mais tarde, as palavras de Churchill continuam corretas. Esta não foi nenhuma guerra de chefes ou de príncipes, de dinastias ou ambição nacional. Foi uma guerra de povos e causas. A guerra do guerreiro desconhecido. Não critico os jovens por dizerem: já ouvimos demais sobre isso. Como é que eles podem perceber o que passamos? Como podem compreender-nos? Eles nunca passaram por isto. Sinto-me grato por ter sido escolhido para sobreviver àqueles acontecimentos traumáticos e que isso me tenha servido de lição para toda a vida. A vida está cheia de lágrimas. A vida é assim e talvez tenhamos que chorar, mas não há maneira de o contornar. Não podemos voltar as costas à vida. Perdemos 6 anos. Mas o que são 6 anos? Passam muito depressa, faz-nos pensar que o tempo passa depressa demais e que devemos viver plenamente cada segundo. No geral, tudo podia correr melhor. No mundo perfeito, tudo poderia ser melhor. Mas o mundo não é perfeito. Temos sido bastante felizes.